Olá, turma do sexto ano A e B, aqui é a professora Lia e estamos aqui para mais uma aula de gramática, tá certo, gente? Então vamos lá, tivemos nossa aula de texto, ok? Agora vamos para a nossa aula de gramática. Nós vamos ver tema diferente, conteúdo novo. O tema da aula de hoje se chama figuras de linguagem, tá? Sentido denotativo e o sentido conotativo, ok? Então, primeiramente, nós vamos entender o sentido denotativo. Quando que as palavras que estão entrelaçadas dentro de uma frase, em um contexto, em um texto, ok? Quando que ele está no sentido denotativo, professora? É o que nós vamos aprender agora. Já na segunda parte, nós vamos aprender nesta aula ainda de hoje o sentido conotativo. Quando que essas palavras, essas expressões, essas orações vão estar no sentido conotativo? Já nós vamos saber, tá certo? Primeiramente, vamos entender o sentido denotativo, de denotação. Esse sentido denotativo, ele é o sentido literal, é o sentido original. Como assim? É o sentido real que a palavra quer expressar na aplicação da frase, nessa aplicação desse termo, dessa oração, desse contexto, em um texto ou em uma oração simples, ok? Como assim sentido original? É o sentido muito visto por vocês através de uma prática, de um instrumento muito usado de vocês que se chama dicionário, ok? O sentido denotativo ele vai se encontrar nos dicionários. Por quê? Porque lá tem o sentido real das palavras, o sentido verdadeiro, tá certo? Então, no dicionário é um grande instrumento de uso para que seja utilizado a linguagem, o sentido denotativo. Onde nós podemos encontrar, além do dicionário, professora, que tipos de textos, que produções literárias nós podemos encontrar o sentido denotativo? Nós podemos encontrar, gente, grande parte das vezes nos textos informativos, ou seja, em textos que oferecem informações verídicas, tá? Que tem uma linguagem dissertativa, uma linguagem objetiva, clara, uma linguagem que realmente venha a falar a verdade sobre o termo que está sendo abordado, sobre o tema que está sendo abordado nesse texto, nessa notícia, nessa reportagem, na bula de remédio, certo? São textos instrutivos, eles instruem algo, eles informam algo, tá certo? Eles vão nos atualizar do tema específico a qual eles abordam, tá certo? Então, a linguagem notativa, o sentido literal, que é o sentido real, original, ok? Que é o sentido que nós vamos buscar e encontrar muito no dicionário. Nós vamos encontrar em textos, como eu acabei de citar, textos informativos, que são as notícias, os artigos também, certo? Os artigos expositivos, os artigos informativos, que nós podemos perceber esses tipos de texto onde? Jornal, revista, ok? Em verbetes também, né? Nós encontramos muita linguagem denotativa, que elas estão justamente nos jornais, tá certo? Vamos agora, gente, ver na aplicação, tá certo? Como que a gente aplica, como que a gente reconhece uma linguagem denotativa? Vamos lá? Eu coloquei aqui 2 exemplos para que a gente possa perceber. O segundo exemplo será já da nossa segunda linguagem, do nosso segundo sentido, que se chama conotativa. Para que nós possamos já desse início diferenciar uma linguagem da outra, eu coloquei 2 exemplos. Vamos observar o primeiro exemplo, vamos lá? O gato é mamífero. E essa frase é declarativa, afirmativa, ela está veiculando uma informação para nós leitores, ok? O verbo aí, mamífero, está caracterizando esse gato. Esse gato aqui, com certeza, ele está no sentido denotativo, ou seja, o sentido literal, o sentido real, o contexto verídico dessa informação. Está contida nessa primeira frase, tá certo? Já quando vamos avaliar a segunda frase para que a gente possa iniciar a segunda linguagem da aula de hoje. Após essa frase, eu vou colocar aqui para vocês o conceito e a prática e os textos vistos no sentido conotativo. Espera só mais um pouquinho. Vamos lá. O menino é gato. Quando nós colocamos essa mesma palavra gato que está na primeira oração, nessa primeira frase aqui declarativa, esse gato não é o animal, ok? Esse gato aqui da primeira frase é realmente o gato mamífero, o gato animal, o gato em espécie, certo? Quando eu coloco esse gato aqui, quer dizer o quê? Qual é o sinônimo? Vamos avaliar o contexto, vamos avaliar
como o significado realmente dessa palavra gato nessa oração aqui. Quando eu falo o menino é gato, não é que ele é um gato animal, um gato mamífero, um gato que nós conhecemos. Quer dizer que é um gato bicho. Perdão, que é um gato que ele é bonito, tá certo? Bicho é na primeira, bicho animal, irracional, tá certo? Já que o menino é gato, quer dizer o quê? Uma adjetivação. Um adjetivo quer dizer que o menino é bonito, que o menino é arrumado, que o menino tem suas qualidades físicas, ok? Então, esse gato aqui está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, que é o que nós vamos ver agora. Vamos lá, gente. Então, agora nós vamos para a segunda linguagem, o segundo sentido da linguagem de hoje, tá certo? Nós já vimos o sentido denotativo. Para dar uma dica melhor para vocês diferenciar e não errar jamais o sentido denotativo para o sentido conotativo. Denotativo, vocês vão lembrar sempre de dicionário, tá certo? Uma dica muito boa para você nunca confundir o sentido denotativo do sentido conotativo. Denotativo vem do sentido dicionário, que eu acabei de falar para vocês há pouco, que é o sentido real, é o sentido literal, é o sentido verdadeiro das palavras no contexto da sua frase, do seu texto que você está em estudo no momento que você está praticando esse tipo de linguagem denotativa, certo? Vamos agora para o sentido conotativo, ou seja, é o contrário do sentido denotativo, certo, gente? Então, assim, ó, sentido conotativo é o sentido figurado, é o sentido do contexto. O que é contexto, professora? É justamente como essas palavras representam os seus significados. Então, você vai avaliar o que esse sentido está querendo passar na frase em estudo, que é o que nós vamos avaliar já na frase ali no exemplo do sentido conotativo, tá? Então, depende muito do contexto. O que é o contexto? A interpretação, tá certo? Como que eu interpretei a minha frase? Como que eu interpretei esse termo contido nessa frase que eu estou lendo agora? Então, esse sentido conotativo, ele vai vir com essa ampliação, tá? Sentidos amplos, dependendo da colocação, da concordância, das palavras que se concordam entre si na frase em questão, tá bom? Então, assim, sentido figurado é o sentido contrário, é o sentido que não é o real, é o sentido contrário do sentido real, que é o denotativo, tá? Essa palavra, ela vai estar lá, essa expressão vai estar lá na frase, só que o sentido dela vai depender do contexto, da prática, da interpretação que você vai avaliar na sua leitura, certo? Quais são os textos que nós podemos encontrar, tá? Que vai ser mais fácil eu poder encontrar esse sentido agora conotativo. Nós vimos que o denotativo é em textos informativos, não é isso? Notícias, reportagens. Agora, o conotativo, vocês vão encontrar muito o quê? Poemas, tá? Os poemas por quê? Porque eles interagem de forma emocional, certo? Os poetas, os autores poéticos, eles utilizam muito essa linguagem aqui conotativa porque eles colocam vários sentidos no emprego dos seus termos, no emprego, certo, das suas expressões, das suas emoções, dos seus sentimentos que ali estão no poema, na música também eles expressam muito essas emoções. Então essas emoções elas interagem de formas bem diferentes de acordo com a visão poética de cada autor, tá certo? Então vocês vão encontrar em contos, tá certo? Porque os contos também vocês lembram que eles são de ficção, então ele pode ter uma linguagem conotativa também, tá bom? Eles também interagem nessa linguagem figurativa. Então esses textos aqui é que com certeza vocês vão perceber que vai ser introduzido aí o sentido conotativo, tá certo? Aí para finalizar nós vamos agora ver também um exemplo, uma aplicação em uma frase do sentido conotativo. Nós vimos uma aplicação do menino gato, lembram? O gato é mamífero, sentido real, sentido denotativo, sentido do dicionário, o sentido do gato animal, né? Animal irracional. Já aqui nessa frase, qual é o termo que está dando essa expressão do sentido conotativo? Vamos lá? Ela teve uma infância de vacas magras. Se nós formos avaliar vacas magras no sentido denotativo, nós pensaríamos o quê? De acordo com o contexto da nossa interpretação. Nós perceberíamos que poderia ser o quê? Animais, né? Mamífero também, as vacas mamíferas, né? Bem magrinhas em um pasto, onde não tem alimento, onde não tem vegetais, onde não tem capim. Então elas estão bem magras porque elas estão desnutridas, não é isso?
no sentido denotativo. Mas se eu avaliar aqui nessa frase, não é esse sentido. Eu não estou falando que as vacas estão magras lá no pasto porque elas não têm alimento, tá? Esse sentido aqui das vacas magras quer dizer o que? Uma infância miserável, uma infância com pouco dinheiro, uma infância pobre, tá bom? Então esse sentido aqui, de acordo com o contexto avaliado nessa oração, essa vacas magras é o sentido conotativo, ou seja, figurado, não é o sentido real, é o sentido contextualizado, de acordo com a sua interpretação, a sua visão, de acordo com essa frase aqui que nós estamos em estudo e qualquer outra frase que aparecer em um texto, que vocês vão perceber, se ela estiver no sentido figurado, ela vai estar no sentido conotativo, tá bom? Então, avaliando essa frase aqui, vacas magras não quer dizer a vacas do pasto, quer dizer vacas de infância, quer dizer uma infância pobre, tá certo?